Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo tem relato às 10 da noite, mas é um tipo ao vivo para vocês, tá bom? De segunda, na verdade, todos os outros dias, todos os dias, às 11 da manhã, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12h30 são os vídeos do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta. Aí as notícias de sábado e domingo e o especial de domingo é quando dá certo, tá bom? Não deixem de visitar a nossa loja assombrada.com.br e veja lá os vários produtos, várias camisetas que temos lá. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. Sonho ou lembrança? Na verdade, seria lembrança de uma vida passada? Oi, Ana. Assisto o canal há 3 anos e há algum tempo quero contar para você a minha história. Se houver nomes no meu relato, estarão trocados. Primeiramente, preciso contar para vocês que desde muito pequena eu tenho fascínio pelo século XIX. Lembro perfeitamente de ficar fascinada todas as vezes que passava por alguma casa na minha cidade e da sensação de incrível saudade e paz que eu sentia ao visitar 2 fazendas dessa época que são mantidas também na minha cidade. Sem contar o barulho dos cascos de cavalos no chão que sempre me fazem paralisar, como um som que te remete a algo muito bom. Eu olhava encantada para aquela arquitetura. Eu também adoro esse tipo de arquitetura, adoro tudo que é antigo, que é velho. Eu olhava encantada para aquela arquitetura, ouvia em júbilo as histórias e conforme fui crescendo, essa paixão só aumentou. Já na adolescência, passei a ler romances de época e até hoje, já passada dos 20 anos de idade, continuo na busca por livros e filmes que retratam o século XIX. Sinto também um fascínio sem igual pela Inglaterra, principalmente no que diz respeito à sociedade daquela época. Há 2 anos aconteceu algo ruim comigo. E a partir de então comecei a ter alguns sonhos em que a maioria eram pedaços do que pareciam ser lembranças e mais nada. Dentre eles, sonhei com o jardim de uma casa branca, onde havia algumas árvores e eu corria criança com um vestido branco, do estilo em que vemos nos filmes que retratam a época. Corri em volta dessas árvores atrás de outra menina que eu sabia e sentia ser a minha irmã. Havia sempre um homem que nos olhava com um sorriso doce, de roupas também de época, que eu também sabia ser meu pai. Eu olhava para a casa e era grandiosa, branca, de janelas grandes e imponentes. Algumas outras vezes sonhei com o mesmo quintal, o mesmo jardim, e em algumas eu era mais velha. Sempre de vestido, de cabelo castanho e sorridente. Era muito evidente que eu era feliz e tinha uma vida muito boa. Certa noite, um sonho de uma lembrança minha de infância começou. Eu competia com outras crianças em um torneio de natação infantil e ao final lembro de já estar mais velha e pegar carona com pessoas que eu não me lembro quais eram. Estávamos na rua de casa e o motorista foi até o final da rua. Ana, quando o final da rua foi chegando, a paisagem mudou. As casas passaram a ser antigas, todas bem parecidas e simples, uma ao lado da outra. O chão era de paralelepípedos e ao fundo eu via 2 montanhas grandes recobertas por vegetação rasteira. Havia muitas árvores ao redor. Era uma manhã. O carro parou, eu me despedi e já não estava mais com a mesma roupa. Estava agora com um vestido branco, o meu cabelo preso em um coque em que alguns fios de cabelo caíam em volta do meu rosto. Eu sentia a brisa do lugar, o vento gelado do amanhecer, a textura do vestido e do meu cabelo.
Comecei a reparar em mim. Eu era mais baixa, delicada e meu rosto era completamente diferente pelo que eu sentia com as mãos. Eu era uma jovem. Comecei a andar e escutava o barulho dos meus sapatos ao tocarem o chão. Eu não via ninguém, nenhuma só alma. Uma sensação de já conhecer aquele local começou a se apoderar de mim, como se eu já tivesse andado por aqueles cantos. Eu sabia onde estava e ao mesmo tempo estava fascinada. Andei mais um pouco e me virei em uma esquina. A partir de algumas casas no começo do quarteirão, o chão passou a ser de terra seca. Era repleta de árvores que se juntavam e a tornavam sombreada por todo o caminho. Mais adiante havia casarões lindos, mas mal cuidados. Pensamentos passavam pela minha cabeça e eu os repetia em voz alta. Como está tudo destruído, está tudo mal cuidado. Ana, um dos casarões era branco e gigante e à sua frente havia um de cor salmão, tão imponente quanto. Os vitrais dos casarões estavam quebrados, a vegetação tomava conta do local, a pintura descascava, estava tudo ruindo como as casas antigas abandonadas que vemos hoje. Eu fiquei injuriada de ver o quão mal cuidado estava o lugar, e em minha mente vinham imagens de tempos prósperos dali, de quando tudo era bonito e bem cuidado. Era como andar no local onde você viveu, mas muitos anos depois. A sensação de paz era incrível, eu me senti em casa, era como voltar para casa. Me apeguei ao casarão branco, era o mesmo dos meus sonhos anteriores. Ao mesmo tempo em que era eu ali, não era. Pareciam duas pessoas em uma, sabe? Eu olhava com olhos curiosos e ao mesmo tempo olhos conhecidos. Então passei a ter uma sensação horrível, uma agonia crescendo dentro de mim. E Ana, eu senti. Eu sabia que ao mesmo tempo estava dormindo e mesmo assim eu senti. Foi muito real. Sabe a sensação de desespero que você precisa sair o mais rápido possível daquele lugar? Comecei a sentir isso e fiquei paralisada. Era como se as minhas pernas não se movessem. Como se eu não pudesse evitar algo de ruim que iria acontecer. Era uma agonia dolorosa, uma ansiedade que vinha do fundo da minha alma. Era desespero. Virei-me então para a casa à frente, a salmão. E do jardim surgiu um moço, muito bem vestido em roupas marrons e botas. Tinha os cabelos pretos, era alto, de rosto fino, usava um bigode. Não consigo lembrar claramente das feições dele, mas não tive a sensação de conhecê-lo. Sorri para ele ao mesmo tempo em que um frio na espinha passou por mim. Ele sorria de volta, mas era um sorriso sarcástico. Eu lhe disse algo como: "Você poderia, por favor, me ajudar a sair daqui?" Ele se aproximou e respondeu: "Mas é claro." Notei que ele levava as duas mãos dentro dos bolsos da calça. Dei alguns passos e me coloquei ao lado esquerdo dele. Me virei para dizer algo e então ele me acertou no olho direito com uma pedra. Não era uma pedra muito grande, mas suficiente para pegar toda a órbita do meu olho e mais um pouco. Ele colocou toda a sua força naquela pancada, foi horrível. Eu caí no chão e, ao cair, passei a me ver no chão enquanto também estava ao lado do homem. Ele olhava o meu corpo sorrindo e eu me via morta. No lugar do meu olho direito havia um buraco muito fundo, sangrava muito. Meu vestido ficou lavado de sangue, meu rosto, o chão, e eu entendi tudo. Acordei e o ar parece que voltou ao meu corpo. A sensação horrível ainda tomava conta de mim. A parte estranha começa mesmo quando no dia seguinte a esse sonho dou-me conta de algumas coisas. Primeiro é que sempre fui extremamente ligada àquela época. Às vezes me pego com pensamentos antiquados, sabe? Ações antiquadas, modos de falar e escrever antiquados.
Até mesmo me sinto triste e saudosa. Em segundo, são meus olhos, Ana. Aos 17 anos, notei que eu não enxergava muito bem mais e descobri que precisava usar óculos, mais para o olho direito do que para... Precisava mais para o olho direito, que era o que possuía maior grau. Todos os meus problemas de vista começaram no olho direito, o mesmo do sonho que levou a pedrada. Tenho deslocamento de vítreo, grau alto, vejo embaçado demais e ele dói, Ana. Ultimamente tem doído quase todos os dias. É assustador pensar, mas acredito que eu vi a minha morte. Foi uma época em que tive problemas pessoais, eu me sentia tão acanhada. Foi como se uma janela no espaço e tempo se abrisse dentro de mim. Hoje, passados 2 anos do sonho, algumas noites me vejo em outros pontos de uma cidade também antiga, que eu não sei qual é, mas reconheço já ter passado por lá. Continuo aficionada pelo século XIX e às vezes sinto uma vontade louca de voltar para lá, como se naquela vida eu tivesse sido muito feliz. Às vezes me pego muito triste, como se eu não me encaixasse nessa época atual. Também às vezes não gosto de nada e apenas um bom livro de época me faz acalmar. Mantenho a mesma sensação de paz e saudade ao ver uma casa antiga, uma pintura daquela época, uma música ou um fato histórico. Hoje sinto que realmente vivi nessa época. Fui feliz e realizada em um tanto que a minha alma parece sempre querer voltar para lá. É a única explicação para tanta adoração e para os sonhos que tive e ainda tenho. Posso estar errada. Podem ser apenas sonhos do meu inconsciente mediante tanto gosto pela época. Mas as sensações que eu tive foram muito reais. E só eu sei o que eu sinto quando me deparo com algo daquela época. Ana, finalizo meu relato mandando um beijo para você e para o Matheus. Gosto muito do canal e vocês já me fizeram tanta companhia em momentos ruins que é impossível contabilizar. Muito obrigada e continuem com esse trabalho maravilhoso. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Um beijão para você. E eu também me sinto da mesma forma, muitas vezes, com coisas antigas e lugares e épocas. Eu sei do que você está falando. Pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém já viveu algo assim, tem uma história parecida, manda pra gente também, ok? Uma relação ou teve um encontro com a vida passada aí através de sonho, regressão, enfim. E tem alguma coisa a ver nos dias de hoje, bateu alguma coisa, sabe? Manda um relato pra gente. Beijo pra vocês e fui!